distribuição da população. Então, para a gente apresentar a distribuição, nós vamos apresentar a estrutura da população, como é dividido em cada região, em cada estado e até algumas cidades. A gente pegou também o gráfico de algumas cidades, a divisão da população, como maior de 60, 19, idade adulta, sexo, cor, escolaridade, esse tipo de coisa. Então a gente montou os gráficos para deixar bem, como é que se diz, bem explicado para vocês, de uma maneira que vocês entendem, vocês possam fazer perguntas, qualquer dúvida que vocês tiverem. A primeira colega a apresentar vai ser a Laís, ela vai falar sobre a distribuição por idade. Mais que sustentar a família também, né? Não pode sustentar também, né? Aí esse salário já aposentado, essas pessoas de 60 anos ficam mais na cidade. Ou seja, hoje em dia, mais de 50% da população polinetense é de gente acima de 60 anos. Eu acho que vocês devem conviver com isso, porque parentes, familiares, amigos de vocês viajam o tempo todo, fazendo cidades, passando emprego. E o que é que sobra? Sobra os idosos, né? E também muitas mulheres, que a gente vai ver no próximo gráfico, tá? Agora o próximo gráfico. Nossa amiga Juliana, Primeiro que na população mundial há uma pequena predominância das mulheres sobre os homens. Por quê? Porque está havendo mais mulheres no mundo do que homens. Isso quer dizer que são poucos homens para muitas mulheres. E no Brasil, a situação há de 95 homens para cada mulher.
índice de mortalidade entre as mulheres também é bem menor, né? É, bem menor. As mulheres cuidam mais da saúde, são mais atentas no trânsito, menos propensas à violência, por isso a quantidade de mulheres é maior do que a quantidade de homens em todas as regiões. Você tá morrendo muito ano ficando com mulher. O pessoal deve se perguntar assim. Só deve se perguntar sim, mas diz que a população de unidade feminina é aqui no norte, que a população é igual. Sim. Sabe por que no norte a situação de tantas mulheres e homens são iguais? Por causa da grande oferta de trabalho que há nessa região norte. Diferente do nordeste, que hoje em dia, se você for destacar, o nordestino é o que viaja mais. O sudeste, o sul, o centro-oeste e o norte. Porque no nordeste, tanto como a seca, como algumas empresas que fecharam por causa do grande desvio de dinheiro que tem da governo, o que essas regiões fizeram? A região sul e a região sudeste, que é a região, e a região centro-oeste, que é onde fica São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, essas potências do Brasil, a qualidade de emprego dessas cidades, desses estados é enorme, muito superior ao do Nordeste. Hoje em dia no Nordeste de cada 100 empregos, 100% dos empregos, 80% dos empregos são ocupados por homens. O que acontece? As mulheres que não querem ser mantidas como objeto de ficar em casa, trabalhando, sem vivendo de casa, o que elas fazem? Elas migram do Nordeste, do Sudeste, para o Sul, para o Centro-Oeste e para o Norte. O que isso faz? A população do Nordeste diminua e as outras crescem. Então isso é um fato que a pessoa tem que destacar nesse pequeno gráfico. Agora, E considera também, só um instante aí, né, que principalmente aqui no Nordeste, o único emprego que tem é serviço público, não tem indústria. Aí tem aquele todo negócio de passar um monte de tempo pra... É. E agora um dos fatos que eu acho que mais mexe com o Brasil todo, né? A composição da população brasileira. Como vocês sabem, o Brasil é uma mistura de raças, né? Que muitas pessoas falam aí que é o país que tem mais pessoas de raças diferentes. Só que a população maior continua sendo. Agora você diz, não, mas tem muitas pessoas afrodescendentes. Sim, tem muitas pessoas afrodescendentes. Mas grande parte dos brancos trabalham. Grande parte dos brancos arrumam mais oportunidade de trabalho que os negros, porque o Brasil ainda tem muito preconceito. Tá certo que eu acho que nenhum de vocês pode ter vivido isso, ter visto isso, mas somente por mundo de São Paulo, que tem alguns grupos que odeiam nordestinos, negros e homossexuais, né? Então, essa população de trabalhadores, pessoas brancas em São Paulo, ela consegue alcançar cerca de 80%. Desses 80% são 20%. Só 5% são pessoas pretas. Não estou botando esse gráfico, vou botar esse gráfico como no Brasil todo. Agora eu estou especificando por cidades, por estados. 10%, 5% são gente pretas, outros 15% são de outros, como italianos, alemães, chineses, esse tipo de coisa. Configurando todo o Brasil, brancos, mais da metade, pardos, poucos, vermelho, preto, poucos, pardos, muitos, e as outras raças, se for comparado ao Brasil todo, cerca de 1%. A pessoa fala, não, mas porque os pretos as pessoas pretas são a menor porcentagem? Sim, é por causa do grande índice de racismo que há no Brasil. Cerca de 20% de todos processos andando na justiça, 20% são por causa de racismo. A pessoa chama outra de negro, ou preto, ou macaco. E isso também, muitos deles também são condenados pelo simples fato de ser dessa cor, né? Então isso que acontece, vão preso, passa um tempo na cadeia, quando sai, é muito difícil arrumar um emprego. Então a gente destaca também esse fator. É interessante lembrar também, se você tiver a oportunidade de trabalhar com um livro chamado Casa Grande e Senzala, ainda não? Ele fala sobre esse processo de miscigenação no Brasil, é uma obra clássica, vale a pena conhecer. Tá?
e que diz que o Brasil é uma democracia racial. E esse problema aí surge por causa de como é que se identifica cor no Brasil? Como é que se identifica quem é negro, quem é branco, quem é índio? Tá? Esse processo ele é autodeclarado. Por exemplo, digamos, vocês dois se casam, né? Tem um filho. Na hora de registrar esse filho, você pode muito bem dizer que seu filho é branco. Bom, quem vai contestar? Por isso, essa maioria de brancos no Brasil. Tá? Na verdade, a maioria da população brasileira, como regra geral, se classificaria na categoria de pardos. Porque nós somos uma mistura muito grande. Aqui nunca houve a segregação que houve, por exemplo, na África do Sul, nos Estados Unidos. Então sempre houve essa mistura. Mas por conta do preconceito, que você colocou muito bem, as pessoas têm vergonha de admitir a sua origem. E acabam dizendo que ou é branco, né? Ou no máximo um pardo. Aí agora, né, colegas, agora que o Enem e algumas faculdades, algumas entidades da educação fizeram uma cota por cor, né? Fizeram uma cota por cor. Agora todo mundo que é meio branquinho ou um pouco escurinho quer ser ou pardo ou preto. Porque tá lá na faixa lá, se passar, encaixou. Incrível que pareça, teve até uma pessoa com sobrenome japonês que se declarou preta para entrar pela raça e passou. Entendeu? Porque, ó, essa cota vem o quê? Vamos dizer que 20% das vagas da faculdade são exclusivamente para pessoas pretas. Aí ou de ascendência indígena. Vem aquela famosa piada, que tem um negro e outro na faculdade assim, passou nos 20%, né? E esse 20% existe. Esse 20% existe nas faculdades. 20% das vagas de faculdade tem que ser de pessoas pretas. Porque antigamente não existia, antigamente as pessoas negras não podiam fazer faculdade no Brasil nem Não, podiam fazer, mas era só concorrendo em pé de igualdade com todo mundo. Todo mundo, mas nos Estados Unidos, até pouco tempo também não faziam. Não, pode, sempre pôde. Bom? Agora eu vou mostrar uma profissão depois do Francisco. Tudo bem. Sim, agora, escolaridade média por pouco. Né? Outro fato aí que vocês podem ver pelas cozinhas azul e vermelha e amarela. Né? Escolaridade média por pouco. Essa escolaridade a gente vai destacar o analfabetismo. O analfabetismo é o analfabetismo. O analfabetismo de gente branca no estado norte chega a 7 pontos. 7 pontos. E quando o analfabetismo nesse mesmo estado para a gente negro, alcança quase 15 pontos. Enquanto o pardo alcança cerca de 13 pontos. Agora me diz por que isso? Por causa do racismo. Porque quando os colegas veem pessoas de outra cor na escola, eles começam, não aqui no Nordeste, né? Porque aqui no Nordeste eu acho que é um dos estados que tem mais respeito com as pessoas negras, brancas, pardas, pode ser de qualquer cor que o Nordeste está feliz. Mas em alguns lugares, como o norte do país, o sul, o centro-oeste, o sudeste, né? O sudeste ocorre isso, porque quando o negro entra na escola, ele é motivo de chacota para todo mundo. Todo mundo quer. Todo mundo quer tirar a onda dele, todo mundo quer, entendeu? No Nordeste a gente está com essa pequena faixa aqui, aí você vai dizer, o índice de analfabetismo do Nordeste é maior. Não. Eu destaquei essa faixa no meio dessas outras, que é para vocês verem como o índice de escolaridade média por cor do Nordeste ganha delas todinho. Porque tem mais gente preta estudando. Esse único índice aqui é de pessoas que estudam. Pessoas que estão estudando. Esse daqui, é analfabetismo. Vocês veem o tanto de gente negra que estuda no Nordeste. Chega a quase 25 pontos. Vocês veem como o Nordeste é pouco preconceito. Né? Entendeu? Esses gráficos servem para mostrar que há racismo nas escolas, em algum lugar de emprego. Em qualquer lugar que você for vai ter racismo. Porque até as pessoas tiverem a decência de olhar para si e dizer que o tempo da escravidão acabou, vai passar muito tempo ainda. Então, essa aí foi a nossa distribuição da população. A gente destacou esses valores e a gente queria saber se vocês tiverem algum tipo de pergunta, algum tipo de dúvida. A gente está esclarecendo para vocês essas dúvidas, essas perguntas. Então, ficamos abertos